Bom, de fato, a Hannover Messe tem uma edição muito especial para o Brasil este ano, por sermos o país parceiro da feira. Então, acho que, em primeiro lugar, como brasileiro, assim como a maioria das pessoas que cá estão, nós teremos que ter muito orgulho de estar nessa feira e, especialmente, mostrando a tecnologia brasileira, o que o Brasil tem de melhor para um dos principais países do mundo do ponto de vista de engenharia. Então, para nós, da VDI, há uma importância gigante de estarmos presentes em um movimento como esse, que a gente consegue mostrar para o mundo, mas em especial para a Alemanha, o que o nosso país tem de melhor. Bom, em primeiro lugar, a gente está em um lugar que é referência mundial quando a gente fala em automação, indústria 4.0, digitalização, que é a FESP. Então, a gente está aqui já por si só num berço tecnológico. E quando a gente traz indústrias tradicionais, centenárias, importantes para a economia brasileira, como cá estão, e por um outro lado, startups, empresas jovens, disruptivas, a gente consegue promover trocas, né? A gente consegue promover colaborações, fazer com que indústrias conheçam startups para que de alguma maneira elas consigam colaborar em conjunto na hora de solucionar problemas ou pensar até em inovação aberta. Bom, é um caso curioso porque a Alemanha é referência mundial em engenharia, tem um mundo técnico muito forte, um tradicionalismo muito forte e conhecida por basicamente entregar bons produtos e engenheirados. De outro lado, a gente tem um Brasil que primordialmente é conhecido por ser muito criativo. O brasileiro naturalmente é criativo. Então a gente está falando de startups, de empreendedores que criaram soluções do zero, muitas vezes sem investimento ou às vezes até com, mas que disruptivam o mercado, ou seja, que a gente tem um modelo de negócio inovador, uma solução inovadora para uma empresa tradicional e referência mundial em engenharia. Eu acho que isso é uma complementariedade muito grande. Você tem, ou seja, de um lado Brasil criativo e de outro um lado alemão mais técnico. Quando a gente une esses dois mundos, muito provavelmente se resulta em uma solução muito boa. Olha, quando a gente fala de Alemanha, Hannover Messe e as soluções brasileiras, claro que a gente poderia aqui citar vários setores, mas eu não posso deixar de falar de automação, digitalização e indústria 4.0. Talvez se a gente pensar na quarta revolução industrial como um grande guarda-chuva e embaixo delas alguns tópicos como a própria digitalização, transformação digital, automação e afins, eu acho que é onde a gente mais tem onde contribuir para a Hannover Messe e para essas empresas alemãs, nessa colaboração entre a eficiência de processos industriais, que vem, por sua vez, através de indústria 4.0, automação, transformação digital e afins. Olha, ao contrário de uma participação independente, quando você vai através de uma comitiva, você vai com um respaldo, você vai com credibilidade, você vai com um sobrenome, talvez. Então você está acompanhado de um grupo que foi selecionado, um a um, para participar da Hannover Messe, para levar a tecnologia brasileira para a maior feira de tecnologia industrial do mundo. Então, quando você chega através de um grupo, você tem esse respaldo para poder conversar com executivos internacionais a fim de internacionalizar a sua própria empresa. Então, acho que diferentemente de você ir de maneira independente, que também funcionaria super bem, você já tem algumas facilidades de acesso por ter essa credibilidade de estar perante a um grupo, um pavilhão brasileiro que está levando a nossa tecnologia para um país referência em engenharia. Olha, o papel do Big é fundamental. Quando a gente fala de inovação aberta, conexão entre startups e indústrias, soluções inovadoras, disruptivas, esses assuntos eles são tão importantes que se a gente deixasse só as indústrias ou só as startups resolverem, não ia dar certo. A gente precisa de entidades dedicadas full time a isso.
Então o BIG entra com esse papel fundamental de conectar essas pontas, internacionalizar essas empresas, expor a tecnologia brasileira mundo afora, mas especialmente na Alemanha, e entidades não só como o BIG, mas como a VDI, como outros parceiros, que se dedicam exclusivamente a esses processos de conexão. Eu acho que é um tema muito importante para a gente deixar na mão só do mercado e não ter uma plataforma que os conecte. Portanto, o papel do BIG é fundamental para a inovação aberta, não só brasileira, mas alemã também. Sem dúvidas, eu acho que a gente tem que estar como precursor da inovação aberta e da conexão entre essas startups e indústrias para poder fazer com que essas pontas se conectem. Elas têm pontos sinérgicos muito enormes, muito grandes, elas têm soluções que cabem umas às outras para que elas possam solucionar os seus problemas. Então a gente tem sim muito orgulho de fazer parte de um projeto como esse, como ponte para que essas duas partes se conectem. Olha, o que está acontecendo atrás de mim agora é a parte mais importante do evento. A gente teve até agora, além da abertura, os pitches das startups e os pitches das indústrias, que elas basicamente se apresentaram. As indústrias mais do ponto de vista operacional e industrial e as startups do ponto de vista das suas soluções inovadoras. Agora a gente tem a hora H, é o momento que a indústria vai sentar com a startup para conversar e para ver se tem fit o que a startup oferece versus os desafios que as indústrias têm. Ou seja, o mundo corporativo ele funciona basicamente à base de solução de problemas. E o que a gente está promovendo aqui agora é isso. A gente tem soluções e problemas. A gente conecta essas duas pontas através dessas rodadas de negócio, frente a frente, para que já saiam aqui pelo menos pré-negócios feitos. Sem dúvida, eu não posso deixar de citar a Embraer, através do Head de Indústria 4.0 do Everson, não posso deixar de citar a Evonik, grande indústria química alemã, na figura do vice-presidente de operações Márcio Araki, e também a própria Festo, na figura do diretor de marketing, o Flávio.